Então, boa tarde a todos, boa tarde à audiência, boa tarde aos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um segunda edição. O tema das cidades inteligentes. Eu sou a jornalista Márcia Cristóforo, sou publisher de Coletiva.net e hoje eu tenho a missão de mediar esse nosso novo bate-papo. E como de costume, o que a gente pretende aqui é fazer um exercício de futurologia, ou seja, a gente vai tentar aí conversar com os nossos especialistas e tentar desvendar os possíveis caminhos da nossa comunicação. Mas antes dos nossos convidados, eu preciso fazer dois agradecimentos muito especiais. Um deles, então, para a Clear Channel, que é quem oferece essa edição do Coletiva Debates, e também o técnico, nossa sempre esse suporte. Certo? Vamos ao que interessa, então. Se, por um lado, a transformação digital resulta em mudanças profundas no modo como as pessoas vivem, consomem, trabalham e se conectam o tempo todo, por outro, a mídia out of home foi considerada uma mídia offline por muito tempo. Mas a tecnologia chegou também nessa área e nela já está consolidada. O conceito de cidades inteligentes, que vem a reboque de tudo isso que está acontecendo, onde o mobiliário urbano precisa conversar com a população, oferece ainda flexibilidade, conectividade e agilidade para manter a população informada e conectada. A exemplo do último Coletiva Debates modo on, né, que é a nossa adaptação aí a esse cenário de pandemia. Nosso objetivo com essas conversas com o mercado é sempre tentar entender os possíveis caminhos diferentes da nossa área de comunicação. Então, para discutir e aprofundar estes aspectos, eu converso com convidados muito especiais, altamente qualificados e que representam os agentes desse cenário das cidades inteligentes. Eu vou começar, então, apresentando eles, cada um deles, o meu trio de L, né? Hoje eu só convido pessoas com a letra L, tá, pessoal? Vamos por ordem alfabética e, claro, começando pelas mulheres. Eu tenho conosco a Liana Bazanella, com 20 anos de mercado e formada em comunicação social pela PUC. Ela iniciou a carreira no marketing. Trouxe a Debrito Propaganda para Porto Alegre e dela foi CEO durante 10 anos. Atualmente está à frente da Duit, empresa da qual é sócia fundadora, Idealizou, fundou e presidiu o grupo de atendimento do Rio Grande do Sul. Em 2015, ela foi eleita a primeira mulher presidente da nossa Associação Rio Grandense de Propaganda, da qual está, inclusive, na liderança pela segunda gestão consecutiva. Ela é pós-graduada em marketing pela SPM e, em 2017, ela concluiu o curso de liderança na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. É isso, Lia? Isso. Seja muito bem-vinda ao nosso Coletivo Debate. Não parece, não. Eu sei que não parece, mas o currículo, né? É que a gente entrega a gente. Cedo. Começou cedo, super cedo. Temos também, então, hoje no nosso Coletivo Debates, a Lisane Fernandes, que é formada em administração com ênfase em análise de sistema, pós-graduada nos cursos de marketing estratégico, sistema de informação e gestão bancária. Ela atua há 32 anos no Banrisul e hoje lidera a superintendência de marketing do banco e também das suas empresas controladas. Toda a comunicação externa, patrocínios e doações por leis incentivadas estão sob seus cuidados. Temos também, então, representando aí a nossa cota masculina de hoje, o Luiz Biagiotti, que é o executivo com mais de 20 anos de trabalho em áreas como administração, planejamento estratégico, transformação digital e marketing em companhias como Outbrain, Microsoft, TV Globo, Fiat, entre outras tantas, na verdade. Eu tive que dar uma limpadinha ali, né, Luiz? Acumula intensa exposição internacional, sendo envolvido com negócios em ambientes na Europa e também nas Américas. E é professor de planejamento estratégico, publicações, comunicações integradas, planejamento de marketing e comunicações e coordenador de projeto de graduação na SPM desde 2004. É isso, Luiz? Só faltou falar que eu fiz marketing no berçário junto com a Liane. Todos começaram cedo, é isso aí, gente. Então, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Coletiva Debates modo on. Vamos para a nossa primeira rodada aí de bate-papo.
no ranking das 165 principais Smart Cities, as cidades inteligentes, divulgado pelo IESE Business School, que é o Instituto de Estudos Superiores da empresa, né, a escola de pós-graduação em administração da Universidade de Navarra, o Brasil ocupa apenas 6 posições dessas 165, sendo que Porto Alegre não está relacionado ainda nesse ranking. Nós temos, então, figurando na lista, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador e Belo Horizonte. Para a gente começar primeiro, então, depois dessas informações, eu quero ouvir de cada um de vocês um panorama, uma visão geral sobre a mídia out of home e a expectativa para a ascensão do conceito de cidades inteligentes. Quero explicar para a nossa audiência que a gente vai sempre começar por ordem alfabética, sendo então a Liana falando primeiro, passa a bola para a Lisane e encerra com o Luiz Biagiotti, certo? Lia, tá contigo. A nossa ordem alfabética é por muito pouca e é todo mundo no L, né? Então a gente tá no mesmo critério. Gente, então, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Quando a gente olha para o nosso mercado, e eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo, como exemplo Porto Alegre, a gente tem N possibilidades, obviamente, de contato com as marcas no dia a dia, mas quando a gente olha para a mídia externa, a gente aqui em Porto Alegre, para quem não conhece outras cidades ou não sabe como funciona em outras cidades, a gente tem algumas particularidades aqui, né, de mídia externa, e agora a gente está super feliz aí com a chegada de tecnologia por meio da Clear, né, hoje, aliás, parabéns, hoje foi um marco, né? Vamos falar sobre isso. A gente tem o nosso primeiro relógio aí do circuito digital, mas é bacana contextualizar até um pouquinho no sentido de que a gente não pode considerar todo tipo de mídia externa com a mesma proposta. Aliás, falando como um olhar técnico, para mim, mídia externa é uma das coisas mais difíceis de criar, que eu vejo, assim, né, nesse meu tempo todo de publicidade, eu sinto que é uma peça complicada de criar, porque ela pode ser muito assertiva, né, se ela for bem pensada e planejada, e ela também pode ser mais uma peça e talvez não ter o retorno, o impacto que precisa. Então, assim, acho que o que eu queria falar com relação a Porto Alegre, dar um exemplo, a gente tem em média 4.400 marcas circulando no nosso dia a dia em Porto Alegre. E aí, como a gente faz para sobressair entre as 399 marcas que estão concorrendo com a gente? É bastante coisa na rua, a gente tem muita informação e a tecnologia vai acabar nos ajudando a customizar cada vez mais aí as nossas peças para poder dirigir a informação para o público de acordo com o interesse daquele público, daquele bairro, enfim. Lisane? Olha, a gente tem N possibilidades, né? Eu vejo até com uma certa tristeza esse nosso ranking mundial aí, né? Brasileiro também, a gente não tá longe ainda do que pode ser uma cidade inteligente, mas a gente tem algumas, eu vi, não nosso prefeito, né? Tem uma questão ideológica, mas logo no início lá da gestão dele, ele falava nas paradas de ônibus, de carregar. Então, nisso, a gente já vislumbra pelo menos uma vontade, não é, de se fazer isso. Nem sempre é possível, porque a estrutura das cidades, as vontades políticas, enfim, uma série de questões, né? A própria banda larga, às vezes, a internet ela não é boa no Brasil todo. Mesmo assim, algumas cidades ainda conseguem superar essas barreiras. Mas é complicado, a gente tem muita coisa de estrutura ainda que a gente tem que melhorar para poder fazer uma cidade inteligente, né? E ter essas possibilidades para os anunciantes, no caso, né? E estar conectado, porque o interessante é a conexão real time, naquele momento online até,
Então, a gente tem muitas mídias externas, eu estou mais antiguinha que vocês aí, então, outdoor, essas coisas todas, né? Estático, a gente tem esse impacto há muito tempo. Mas a questão de que agora eles estão se transformando, estão não, né? Já estão se transformando, é uma possibilidade muito boa, assim, a gente vislumbra grandes negócios, grandes impactos, né? A gente vê outras cidades como... E é antigo também, Nova York, a Times Square, aquela... Nossa, luminosidade toda, a gente não tem aqui em Porto Alegre. São Paulo alguma coisa, mas também não tem tanto, não tem Las Vegas, vejam bem, é um impacto atrás do outro lá. Mas, claro, isso mídia não é, talvez não seja tão inteligente como a gente gostaria e está sendo implementado agora, né, com a Clear Channel. E que tem outros tipos também, né, mas é uma questão bem... A gente pode ter um contato direto com o público e depois segmentá-lo, enfim, é bem interessante isso aí. Eu tenho muita ânsia de que isso chegue logo, né, com essas questões estruturais que seja, para a gente poder avançar nisso e entregar coisas para as pessoas, né. Não digo cliente, mas consumidores de modo geral. Eles têm uma N possibilidades, como diz a Lia, é muito difícil, talvez nem tanto criar, mas implementar, não é? E para as pessoas usarem também pesquisa de internet para isso. É isso, vamos em frente, eu sou otimista. Que bom. Luiz? A gente tem que pensar o conceito de cidade inteligente como uma construção, né? Acho que não tem fim, né? Não existe uma cidade acabada do ponto de vista de inteligência, de gestão, de integração com a comunidade como um todo. Então, isso é uma coisa que sempre vai estar evoluindo, a gente sempre vai estar buscando novas soluções, e cada cidade tem a sua característica, tem as suas necessidades específicas, né? Especificamente de out of home, a gente entende que o papel do out of home dentro do conceito de uma cidade inteligente é ser muito mais do que simplesmente uma mídia. O out of home, a mídia exterior, é a mídia mais antiga do universo, né? Desde que botaram lá um procura-se, os comunicados do rei, a gente já viu isso muito em filme, que pregava na árvore, no Velho Oeste lá tinha a foto do procurado. A mídia mais antiga sempre foi o out of home, mas é que mais embarcou tecnologia nos últimos anos e que eu acho que mais permite a integração de tecnologia e a expansão dos pontos de interação. Então, acho que o primeiro ponto importante para a gente colocar aqui é justamente que a gente é mais que mídia, a gente é uma prestação de serviço para a comunidade, a gente procura ser uma fonte de informação e uma referência para a comunidade. A mídia vem junto, óbvio, é o nosso principal negócio, mas a responsabilidade nossa dentro do conceito de cidade inteligente é ajudar na construção dessa infraestrutura, porque a informação pode ser de device para device, de device para as pessoas, de pessoas para as pessoas, e a gente tem um papel de ajudar a construir essa plataforma inteligente para que a cidade possa abraçar esse conceito de verdade. E a gente começou hoje, como já foi colocado, demos o primeiro passo concreto aí, literalmente, porque está concretado, está no chão, está ali, já inaugurado o nosso primeiro relógio digital ali na Orla do Guaíba. Muito bom, gente. Então, assim, para a gente dar continuidade, uma das grandes sacadas dessa área, né, desse tipo de mídia, é o mobiliário urbano, né? A Lisane citou os outdoors, né? O Luiz falou do Procura, assim, me lembrei de proclames de casamento, que se fixava nas portas das igrejas. Então, realmente, a gente tem aí um inventário muito interessante da mídia externa. E um dos braços da mídia, desse tipo de mídia, é o mobiliário urbano. E tem surgido muitas opções interativas. Para que isso aconteça, a tecnologia é uma grande aliada. Ou seja, não é de hoje que essa área deixou de ser offline, né? Assim, como eu comentei no início, a tecnologia chegou para ficar, especialmente na mídia externa. Também é interessante destacar que todo esse inventário deixou de fornecer apenas publicidade, né? Ele não é só um mecanismo, não é só um canal de mídia. Ele oferece muito serviço ao cidadão. Então, eu sei que o Luiz pode falar com propriedade sobre o assunto, né, Luiz? Porque a Clear Channel tem aí uma série de cases bem bacanas, a gente vai chegar lá. Mas eu vou começar com a Lia. Como representante do mercado publicitário, qual é a tua opinião sobre o uso
desse aparato para que eles estejam a serviço da população. Quando a gente fala de cidades inteligentes, claro que a gente tem um contexto muito maior aí, né? A gente está indo aqui para o nosso foco, que acaba sendo comunicação, mas a amplitude do tema é maior do que a mídia externa, né? Agora, quando a gente vai afunilando e vai pensando que hoje a mídia externa tem uma representação significativa em termos de volume hoje de mídia que se investe, a gente tem em torno, pode me corrigir se eu estiver errado aí, mas acho que, se não me engano, é em torno de 10% hoje da verba publicitária tá na mídia externa. A gente começa a perceber que o fato de ter tecnologia agregada, o fato de ter alternativas para que a gente possa fazer dessas mídias também uma prestação de serviço para a cidade, isso acaba sendo um fator positivo não só para o cidadão, né, mas também para a marca que está interagindo com aquele universo, né? Então, assim, a minha marca está atrelada a um serviço. Então, quando eu estou dando uma informação, seja ela, por exemplo, vamos voltar aqui aos nossos relógios, que é a nossa grande novidade da cidade. Quando eu tenho um circuito digital, que eu posso entrar com informações que façam cross com outras mídias, né? Que eu posso fazer com que a informação ela seja diferente de acordo, por exemplo, hoje é um dia que está nublado, chovendo, enfim, se isso influencia na informação que eu tenho para dar, eu posso fazer com que essa conexão seja automática. Deixa muito mais alternativas para a gente entregar coisas que possam, de fato, agregar valor para os cidadãos, né? Então, acho que isso é uma coisa fundamental. A gente começa a não só passar comunicação, como a gente pode agregar valor às marcas por meio do serviço prestado pelo mobiliário urbano, né? Então, por exemplo, que eu achei muito legal, e a gente olha para Porto Alegre, eu estou feliz por Porto Alegre, porque a gente conhece essas mídias em outras praças e a gente sabe o quanto isso é bacana, né? Mas a gente sabe que no relógio vai ser agregado câmeras de segurança, a gente sabe que a gente tem aí a possibilidade de disponibilizar o Wi-Fi free por meio desse mobiliário. Então, lógico que a minha percepção sobre uma peça estática que está me dando uma informação é uma, e a minha percepção, enquanto consumidor, para uma peça que está colaborando com a cidade, ela carrega junto uma empatia, né? Então, acho que, e a gente tá, de novo, eu estou aqui valorizando a grande novidade aí, que são os relógios, mas isso acontece com outros meios também, e sempre pensando nisso, né? Cada mobiliário ele tem um papel diferente, né? Então tu tem que pensar criativamente aquele meio, como que este meio pode colaborar com a cidade, como que essa informação dentro do moinhos de vento pode colaborar com a cidade, como que uma peça dentro de uma determinada zona de circulação pode colaborar com a cidade. Então acho que é papel das marcas também olhar essa funcionalidade, né? Eu não posso pensar só na minha marca e só no que eu estou comunicando, porque isso acaba sendo melhor percebido pelas pessoas, né? Quando eu uso um espaço para ofertar o meu produto, o meu serviço, mas além disso eu estou entregando alguma coisa para a cidade, a gente sabe que isso tem um impacto muito, muito melhor, né, para o consumidor. Legal. Lisane, o Banrisul é uma marca nossa, né? Uma marca que conversa com os gaúchos, né? De uma forma muito particular e muito interessante. E também é uma marca que visivelmente se reinventa, né, na sua comunicação. Então, na tua opinião, como representante desse agente, né, que são os anunciantes, de que forma eles podem colaborar nesse cenário de projetos especiais com toda essa interatividade que a Lia falou, assim, do quanto os anunciantes podem e devem investir nessa conectividade com a população, com a hiperlocalização, com a geolocalização, enfim, tudo que essa mídia externa está nos proporcionando aí. Já foi dito, né? São N possibilidades que a gente tem quando a gente se conecta com essas
Estou repetindo. Mas, e como anunciante, e como diz a Lia também, há muitos serviços também que podem ser colocados à disposição do público nas mais diversas formas de impacto, né, digamos assim, para a comunidade. Então, o Banrisul, como anunciante, ele também se beneficia disso e também quer entregar, ele quer também agregar valor à sua marca, né? Essa conectividade toda e esses cidades inteligentes, digamos assim, mobiliários, nos proporcionam, é super importante também para os anunciantes, né? Porque a gente pode ter uma velocidade maior, uma conexão com as pessoas. A própria marca pode dar soluções adequadas para as pessoas que estão em determinados lugares, elas de repente querem fazer alguma compra, querem fazer... E ali tu já pode te conectar com QR Code, qualquer coisa, né? Por isso que tu disseste lá no início que não existe mais offline, nem a gente mais é offline. Qualquer dia nós estaremos... O próprio celular já nos conecta com o mundo externo. E ele vai nos possibilitar, com a geolocalização, todas essas frentes que tem aí, fazer uma segmentação mais adequada e mais objetiva para determinadas coisas. Não é só vender, não é isso. Mas proporcionar, sim, informação, interação com as pessoas, e tudo que elas precisam, né? Cada mobiliário urbano, né, como a Lia disse, tem o seu propósito e ele pode entregar coisas diferentes. E é claro que as marcas querem estar junto disso. Né? Elas querem ser percebidas como algo que proporciona entretenimento, elas querem ser atrativas, serviço. Não é só vender. Hoje em dia, a venda, claro, é a última linha de qualquer negócio. Mas a interação e o entretenimento, empatia, toda essa sensibilidade as marcas devem ter. E o Banrisul busca isso também. Né? Cada vez mais a gente anuncia nessas plataformas, eu vou dizer assim, porque elas estão aí também, elas estão ficando cada vez mais inteligentes também. E a gente consegue, com essa dinamicidade, estar presente também por mais tempo e de forma mais interessante na vida das pessoas. Isso aí, e o Banrisul procura também fazer isso, né? Todas as marcas, e a gente está atento também nesse mercado. Legal. Luiz, a Lia já citou, né? Tu citaste também, para que a nossa audiência fique ainda mais por dentro. Muito em breve, a Porto Alegre vai receber 168 novos relógios digitais que vão ser instalados pela Clear, né? E, casualmente, por uma excelente coincidência, hoje, então, foi instalado o primeiro dessas 168 peças aí, lá na Orla do Guaíba. Então, esse mobiliário, eles vão ter hora, temperatura, câmera de segurança, medidor de radiação solar, painel de mensagens para o cidadão, além de Wi-Fi gratuito. Luiz, eu quero ouvir então de ti, até para que a nossa audiência conheça um pouco mais de oportunidades e possibilidades que a mídia Autofone nos oferece, contribui com a gente alguns cases aí, que contribuem também para essa ascensão do conceito de cidade inteligente. Bom, como a Liana e a Lisane já comentaram, acho que a grande novidade do Out of Home nos últimos anos foi trazer a tecnologia para essa mídia e, a partir dali, ela expande a área de atuação dela. Então, desde coisas simples, como indicar onde é o meu ponto de venda, coisa que a gente já viu acontecer em outros mercados, eu, de repente, tenho uma loja que está na rua paralela a onde está instalado o mobiliário urbano. Posso colocar a indicação como chegar dentro do mobiliário. Então, eu consigo fazer uma segmentação geolocalizada mesmo, a ponto de indicar para onde que o cara tem que ir para ele poder consumir o produto. Mas quando a gente integra a tecnologia nisso, é quase que infinito aquilo que a gente pode fazer. Te dar alguns exemplos de cases de sucesso que a gente teve recentemente, né? Sem citar especificamente quais marcas, mas vai ficar mais ou menos evidente na exposição. A gente teve uma companhia aérea, por exemplo, que no Rio de Janeiro fez uma ação com a gente, onde a gente conseguia captar os dados de tráfego, né, de trânsito da cidade,
e indicava nos próprios relógios da Clear o quanto tempo demorava para chegar no aeroporto, dependendo da localização que você tivesse na cidade. A gente teve um banco que fez exatamente a mesma coisa durante o Rock in Rio. Então, as pessoas que queriam se dirigir à cidade do Rock, na medida que estavam indo, tinha lá a indicação: você está não sei quantos minutos, falta tanto para você chegar lá. Então, qualquer variável, qualquer informação que eu consiga utilizar, processar essa informação e transformar ela num dado inteligente, eu consigo condicionar a campanha a essa variável. A gente teve outra ação também no Rio de Janeiro, de uma empresa de mobilidade que variava o desconto para o usuário dependendo da temperatura que tivesse naquele momento na cidade. Então, à medida que o termômetro, né, o relógio indicava que a temperatura estava subindo, aumentava o desconto para você pegar um carro e ir para uma região ou outra. Então, são exemplos bem simples, porque isso, na verdade, não tem não precisa de ser cientista da NASA para conseguir fazer esse tipo de coisa acontecer, mas ele mostra, de maneira muito simples, quais são as possibilidades que a gente pode explorar. Desde, não precisa ser digital o ativo, ele pode ser um ativo estático, eu posso indicar onde é uma agência do Banrisul, se é que alguém em Porto Alegre não sabe onde estão as agências, acho quase impossível isso acontecer, mas você pode colocar uma indicação como chegar no Banrisul, dependendo do lugar que você tiver, até trabalhar com uma variável, uma informação disponível no meio digital e usar essa variável para condicionar que tipo de criativo a gente vai ter. A gente lançou agora recentemente uma solução onde a gente consegue agrupar diferentes perfis de usuários, dependendo do que o anunciante passa para a gente, e a gente pode condicionar a exibição do criativo de acordo com o perfil majoritário dos usuários que estão naquela região, ou naquele ativo. A gente fez isso, uma ação agora recentemente, numa primeira aqui no Brasil. Então, isso abre um mundo de possibilidades para a gente. A gente pode... Acho que travou. Foi só para mim? Não, sei, acho que não. Aproveitar enquanto ele está travado, eu vou dar só complementar esse exemplo dele do Rio. Não, só para a gente dar uma risadinha aí. Esse exemplo do Rio aí, da companhia aérea, teve só um problema que quem estava atrasado para o aeroporto, que ia marcando assim, faltam tantos minutos para o aeroporto, tantos minutos para o aeroporto. Pessoas ansiosas. Eu já peguei um táxi que o próprio taxista começou a ficar nervoso junto comigo, eu estava tantos minutos do aeroporto, é perigoso. Algumas pessoas morreram do coração nesse meio tempo. Eu brinco que não precisava ser companhia aérea para patrocinar essa mídia, podia ser um medicamento ansiolítico, né? Tava assim, Excelente. falta tanto, vou perder o voo. É uma boa ideia. Meninas, vamos seguir então, esperando que o Luiz consiga se reconectar. Eu acho interessante que a Lia trouxe algumas informações ali de quantas marcas a gente é impactado, né, todos os dias. E eu tenho aqui outros dados que eu acho muito legal da gente compartilhar. Mas eu gostaria que o Luiz participasse desse bate-papo. Então, ele está voltando. Mas enquanto isso, eu vou aproveitar que a nossa audiência está interagindo com a gente. Oi, Luiz. Voltei. Voltasse. Deixa eu aproveitar rapidinho só para... Oi? Estou fazendo um comentário, que minha internet caiu. Como eu estou em São Paulo, e em São Paulo não tem Clear, a qualidade da internet não é tão boa como vocês vão ter em Porto Alegre quando tiver tudo instalado. Então, desculpa a técnica aqui. A cidade aí já está tão inteligente que a banda cai ligeirinho. Gente, eu quero aproveitar a interação da nossa audiência. O Felipe Ramires mandou uma pergunta que eu acho interessante, porque a Lisane acabou de citar a questão dos celulares, né? E ele diz assim, a tecnologia na palma da mão, trazendo maior coleta de dados, não torna a mídia externa de hoje obsoleta? Vamos naquela linha de começar pela Lia, passando pela Lisane e encerrando com o Luiz. Eu acho que a intenção do mobiliário urbano é interagir com a cidade, né? Então, assim, mesmo a gente tendo esse acesso mobile, nem sempre a gente está com a possibilidade de interagir com o mobile, né? Então, eu estou dirigindo, eu não deveria estar no celular, né?
eu estou andando de bicicleta, eu não deveria estar com o celular. Inclusive, se eu estiver caminhando, era melhor eu focar na caminhada, né? Então, acredito que as coisas, de novo, né? O bacana da gente ter N possibilidade, ter um movimento cada vez maior de possibilidades, de meios, é justamente que as coisas não são substituíveis, né? Então, por exemplo, eu posso usar o meio externo para chamar para o meu site, por exemplo, ou para o meu e-commerce, enfim. Então, as coisas, elas são conectadas, e mais inteligente ainda é se a gente consegue fazer um cross, uma estratégia de mídia e de relacionamento que consiga usar o melhor de cada meio. Eu, particularmente, vou dizer para vocês, eu tenho um ranço com essa coisa de anunciante, né? Para mim, anunciante é um termo ultrapassado. Eu considero marcas, porque as marcas, mais do que anunciar, elas querem interagir com as pessoas e o relacionamento e todo esse contato é o que gera resultado. Então, quando a gente percebe as marcas como marcas e não como anunciante, eu não enxergo mais os meios só como forma de anunciar, né? Então, eu consigo interagir, eu consigo prestar um serviço, eu consigo agregar valor, porque eu estou me preocupando com uma informação. Por exemplo, agora, no momento de pandemia, né? A gente sabe que bom, né? Que diminuímos a circulação nas ruas, mas a audiência diminuiu, mas ela não deixou de existir. Então, inclusive, dar informações sobre a pandemia é importante. A gente sabe que tem pessoas que precisam sair de casa e usar a mídia. Nesse caso, ao invés de eu fazer, de repente, uma chamada para venda do meu produto especificamente, usar o meu espaço comprado para falar sobre uma coisa importante para todos nós, também é super bem-vinda. A gente tem N exemplos de marcas que souberam usar isso, né? Então, eu assim, respondendo mais objetivamente, eu não percebo que as coisas se sobrepõem, elas se complementam. Perfeito. Isane? Eu acho também que se complementam, ainda bem que eu falei as duas palavras, eu falei anunciante e marca, então que vem aqui para ali, não é? Mas eu concordo, é marca. Eu acho que elas se complementam, mas é claro que o celular, ele tira um pouquinho a atenção de algumas coisas que estão ao nosso redor. Haja vista, como ela disse, a gente não deve estar no celular ao dirigir, frequentemente tem acidentes por conta disso. Então, ela concorre um pouco, mas não tanto. E o que a mídia faz é que, como ela tem uma frequência e ela tem muito impacto, ela pode até não impactar num determinado momento, mas no outro dia que a pessoa for passar por ali, ela vai ver, de alguma forma ela vai interagir com aquela mídia que está ali exposta para ela. E essa interação aqui é bacana porque ela vai ter o celular, e ela pode interagir imediatamente com aquela mídia que está ali, né? Seja o sensor de calor lá que falou o nosso Luiz aqui, e outras coisas que ela pode, a geolocalização. Então, tudo que o celular, como eu falei, a gente não é mais off, a gente é on, porque o celular é uma extensão do nosso dedinho, a gente não sai mais sem o tal do celular para lugar nenhum, né? Coisa impressionante. Então, a gente está conectado sim, e o celular ajuda isso. Ele ajuda, ele faz essa conexão com esses lugares, daqui a pouco, até no celular dele está acontecendo alguma coisa porque ele está numa determinada região, e ele pode interagir também com os imobiliários por ali. Enfim, então, eu acho que se complementam, embora haja alguma uma dispersão em algum momento, mas certamente em outro momento ele vai ser impactado. A mídia ela não vai se ficar um dia, um minuto, ela vai se repetindo e vai ter, em determinado momento ele vai bater de cara no poste, pelo menos ele vai olhar para cima. Se ele tiver com o celular, ele vai ver que ali tem uma mídia para ele olhar. Então, eu acho que se complementa. Diga lá, Luiz. É um pouco o que já foi dito, né? Sem dúvida, eu não acredito que uma mídia substitui a outra. Elas se complementam por dois motivos, né? Uma que a gente tem que entender, esse é um termo já meio batido e até mal usado, mas a gente tem que entender qual é a jornada do consumidor.
E dentro dessa jornada, qual é o processo de comunicação que faz mais sentido para ele para cada um desses momentos. Então, as mídias se complementam porque algumas são mais topo de funil, né, que a gente está falando mais de conceito, de marca, de awareness, até mídias que são mais focadas na ação propriamente dita, de você ir lá no final e consumir ou fazer aquela determinada ação que a marca estava querendo. Você não consegue ter o funil inteiro completo pensando única e exclusivamente numa única mídia. Elas se complementam em função disso, de como o funil se comporta e como a jornada do consumidor se desenvolve ao longo do dia. Todas as mídias têm suas características e todas elas são evitáveis de uma certa maneira. Eu posso decidir não ligar o rádio do carro quando eu vou trabalhar, eu posso decidir não ligar a televisão, não ler um jornal, não ler uma revista, não acessar nenhum site, mas a partir do momento que eu decido sair da minha casa, eu inevitavelmente sou impactado por uma mídia exterior. Isso é fato. Não significa que ela sozinha vai ter eficiência necessária para fazer com que a minha marca seja percebida ou, em última instância, considerada como a que vai provocar a compra junto ao consumidor, mas ela compõe esse processo de construção de marca e de mensagem. Então, é fundamental a gente considerar para cada perfil, aí estou falando menos de out of home, falando mais de conceito de mídia mesmo, qual é o melhor mix, considerando cobertura, frequência, atenção, etc., para atingir o teu objetivo. Então, nesse sentido, a complementariedade é quase total. Eu acho que é interessante também a gente falar da importância de que todos esses agentes criem juntos, né, para encontrar essa solução, né? Agência, marca, fornecedor, o quanto todo mundo vai sair ganhando na medida em que essa seja a jornada do consumidor, seja essas opções de mídia por mobile, por mídia externa, por televisão, por rádio, enfim, ao construir juntos, todo mundo sai ganhando. Mas eu quero aproveitar essa pergunta do Felipe para entrar num outro tópico sobre dados, que são, acho que são muito interessantes, assim, do ponto de vista da mídia externa, né? A gente coletou, por exemplo, do último censo do IBGE, que é de 2010, a gente tem em Porto Alegre mais ou menos quase 580 mil carros nas ruas. A gente tem mais de 70 mil escolas municipais, isso dá quase 50 mil alunos. A gente tem 1 milhão de passageiros por dia no transporte público. A gente tem uma frota de ônibus de mais de 1.700 carros, né? Ônibus. Mais de 600 praças em Porto Alegre, mais de 8 parques em Porto Alegre, aliás, 8 parques em Porto Alegre, então quase 10. A gente tem mais de 570 mil moradias particulares e a gente está com uma expectativa de vida de mais ou menos 72 anos. Além disso, outros dados interessantes, e a Clear explora isso, acho interessante que ela diz que a vida em Porto Alegre acontece fora de casa, né? Ela acontece na rua. Então, segundo a TGI, que é a Target Group Index da Kantar, são dados de 2019, então são dados até bem recentes, 99% da população de Porto Alegre utilizou algum meio de transporte nos últimos 7 dias. 99% da população. É um número astronômico. 61% da nossa população passa de 1 a 3 horas no trânsito por dia. Quero crer que não em épocas de pandemia, certo? E nem que 99% esteja usando também. Eu espero. 87% dos cidadãos frequenta super e hipermercados. 49% frequenta bares e restaurantes. 90% da nossa população observou, ou seja, se deu conta de anúncios de mídia externa nos últimos 7 dias. E 63% utiliza bicicletas, né? Então, assim, são espaços urbanos, né? Espaços públicos e urbanos que fazem com que a mídia automóvel faça ainda mais sentido, como disse o Luiz, na jornada do consumidor, né? Então, com todos esses números, com todo esse cenário que a gente conversou, eu quero que a gente fale um pouco sobre criatividade. Conforme o mapa
OH, que é um projeto lá do centro do país. Ele apresenta métricas de mídia exterior desde 2018, é uma iniciativa das 3 principais empresas, né, Luiz, que é a Clear, a JC do Co e a Ótima. Financiaram esse projeto, é muito interessante, tem dados muito legais ali. Então, um dos aspectos que precisa ser levado em conta na hora de prever uma ação como essa de mídia externa é a velocidade de aproximação das pessoas com essa peça, né? A Lia estava falando, seja carro, seja ônibus, seja a pé, seja de bicicleta, então que varia, né, esse transporte. E além disso, a cada 6 segundos, apenas um segundo, de 1 a 1,5 segundos são destinados ao contato visual com essa peça. Então, a Lia começava falando que é uma das mídias mais difíceis de se criar, né? E mais difíceis de se impactar. Então, como vocês enxergam esse cenário, considerando esses desafios de pensar, produzir, promover e, claro, avaliar as ações de mídia externa? Contigo, Lia. Desculpa, estava no silencioso. Eu ia dizer se era só eu. Eu falo e fecho o microfone porque tem cachorro, filho, né? Então, assim, tem uma mobilização por trás aqui que interrompe um pouquinho. Mas, enfim, vamos lá. Acho que tem vários aspectos que a gente pode considerar quando a gente pensa em criatividade para as mídias externas, né? Para o out of home. Mas, assim, de novo, é importante a gente saber qual o objetivo que a gente tem para cada uma das criações que a gente está desenvolvendo para uma marca, né? E eu comentei que é uma das peças mais difíceis de criar, porque muitas vezes, equivocadamente, a gente tem uma campanha, ou tem uma ação que a gente coloca simplesmente, é o famoso desdobramento, né? Então, tu desdobra para outros meios. E a gente sabe que cada meio tem suas particularidades e a gente precisa entender qual é o impacto que eu vou ter com essa mídia. Todas as variáveis que tu comentou sobre distância, sobre em que situação eu passo por essa mídia, né? Isso tudo é importante. Mas eu acho que também a gente não pode deixar de considerar, assim, até lembrar que não me lembro o nome da pessoa que perguntou, que a gente comentou sobre a questão das interferências, né, por exemplo, de mobile. Se a gente souber usar a mídia não como uma interrupção, que é o que a gente menos quer, né? Que a gente foge das interrupções. Hoje a gente tem a possibilidade de não aderir a qualquer meio, né? Eu posso pular o vídeo na internet, eu posso passar a mídia nas redes sociais, enfim, assim como eu posso desligar a TV, desligar o rádio. A mídia externa, ela traz ainda um componente interessante que a gente pode fazer com que ela seja inusitada, né? A gente tem N exemplos aí de marcas, de grandes players, inclusive digitais, que usam a mídia externa para atrair a atenção das pessoas de uma forma, né, que não seja exatamente uma publicidade, né? A gente pode citar aqui exemplo, por exemplo, de Netflix, que consegue dar impactos, inclusive, que tem a ver com a audiência deles, né? Que é um player digital que usa a mídia externa. E se a gente for pensar, eu sempre gosto de mostrar isso para as marcas, né? Se a mídia externa não tivesse um papel tão relevante, a gente não teria tantas marcas digitais nesses meios, né? Então, assim, a gente tem essa relevância e pode usar a criatividade para fazer com que ela seja ainda mais interessante. Então, ao invés de eu publicizar o meu produto, eu posso interagir com as pessoas, né? Vou dar um exemplo que eu adoro, particularmente na cidade de Cabo, a gente tem uma mídia que interage com a paisagem. Está funcionando? Caiu. Sim. Vocês me ouviram? Sim. Era eu que não estava ouvindo, desculpa. Na cidade do Cabo, né, na África do Sul, a gente tem uma mídia que interage com o ambiente, né? É uma mídia que é
uma placa vazada que ela demonstra, que as pessoas interagem com ela, é super instagramável, né? É que as pessoas interagem com ela como se ela fosse uma moldura de uma foto. Então, assim, tem N possibilidades da gente criar coisas, adaptar coisas, customizar, né? Recursos. Quando a gente tem tecnologia, então, a gente acaba tendo ainda mais possibilidade de criar. E eu queria aí desafiar os nossos criativos, né, aí do Rio Grande do Sul e principalmente agora de Porto Alegre. Vamos se empolgar com esta novidade, gente. Vamos botar coisas boas nessas mídias, né? Vamos mostrar as nossas marcas de forma inteligente. Isso é legal, né? É bacana quando tu chega, tu passa pela cidade e percebe que aquilo ali está interagindo contigo. Então, acho que fica um desafio aí para os nossos criativos. Tanta gente talentosa, né? O Rio Grande do Sul é um celeiro de talentos. Vamos fazer agora sim. Vocês vão ter muitos cases para mostrar. A Clear vai ter muitos cases aqui para mostrar. Tem certeza? Perfeito. Lembrando que a Clear está provocando, não necessariamente os criativos, mas o cidadão como um todo, de participar desses relógios, né, Luiz? Porque tem o projeto Porto Alegre do Amanhã, né? Que é realmente para que as pessoas enviem suas imagens, suas fotos preferidas, que eles vão reproduzir nesses relógios. Mas foi só só uma chamadinha aí. Isso daqui a pouco, vamos lá. Lisane. Não, a criatividade tem tudo a ver, né? Eu acho que a Bia que fala antes de mim, eu sempre afito. Mas sim, aqui a gente tem um celeiro de grandes criativos e a gente pode explorar bastante esse tipo de mídia. E o que a gente tem que dar para as pessoas, para o consumidor, é que ele tenha uma boa experiência. Qualquer tipo de mobiliário urbano, seja de relógio, seja de um banco que é inteligente ou que ele consiga interagir. Não adianta um banco horroroso e feio que ele vá sentar e ele acha horrível. Então, o próprio mobiliário tem que ser bom e a experiência que ele vai ter com a conexão com esse mobiliário tem que ter uma experiência boa para que ele tenha ele encomende a marca, que ele pense nela e que as pessoas lembrem ela com carinho, né? Com toda aquela a intenção realmente que a marca quer ter na vida das pessoas. Então, esse é o ponto principal que você tem que ter quando criam esses mobiliários e fornecer esse tipo de coisa para as pessoas. É a experiência, puramente. Claro, experiência de um bom serviço que vai ter a oportunidade de ter ali, e outras experiências, como ter a sua cara, eu estava vendo, pode ter a foto de uma pessoa passando, essas experiências que se tem nos estádios, fazem a foto do beijo. Daqui a pouco está no mobiliário urbano desses aí, as pessoas olham aquilo. Então, tem várias possibilidades de interação, né? Não só de serviço, de marca, mas esse tipo de coisa, que as pessoas também interajam com isso, não só de serviço. Se vejam lá e tenham uma boa experiência. Isso faz parte da criatividade, né? Que elas possam... essa transição da mídia online para a mídia mais offline, mas essa transição que permite que a gente faça toda uma jornada do cliente, isso que é interessante. Isso não é fácil de se fazer. De buscar ele de uma mídia e trazer para outra, né, fazer um cross aí. Então, é bem interessante. Eu acho que isso aí tem um bom campo aí para as pessoas pensarem o que fazer e como fazer com esses mobiliários e com toda a tecnologia que a gente tem à disposição. As startups estão aí para também, com muita criatividade, fazendo isso, né? Buscando interagir, buscando fazer essa conexão com as pessoas para que elas possam ter a melhor experiência possível. Bem lembrado, Lisane. Antes de passar a palavra para a Luísa, só vou dar um oizinho aqui para a nossa audiência. O Juliano Tizotti, o Paulo Fernandes e a Selma Paese dando boa tarde. A Vera Bellini dizendo parabéns, Porto Alegre. Impossível sair de casa e não encontrar um mobiliário urbano. O Wagner Ferreira dizendo perfeita colocação sobre marcas e não anunciantes. O Iraguaçu Farias concordando, dizendo gostei desse reparo linguístico que a Eliana fez, perfeito.
Rafael Codonho dizendo discussão muito relevante com excelente condução da competente Márcia Cristófilo. Os meus amigos, né, vão sempre fazer uma participação. Muito bom. Vamos encerrar, então, essa rodada de perguntas. Luiz, tua contribuição. A criação é o cerne do nosso negócio. Independente da mídia que a gente está falando, a criação é o porquê de existir o negócio de publicidade. Então, para a publicidade fazer sucesso, ela tem que ser criativa, e para ela ser criativa, ela tem que respeitar a característica de cada meio. O Out of Home, ele literalmente está na vida das pessoas, né? É a extensão da nossa casa. A cidade é a extensão da nossa casa. Então, como a própria Isane comentou, um bom mobiliário urbano com uma boa campanha é impossível de você não prestar atenção, é impossível de você não interagir com ele. O Brasil tem um histórico de sucesso na área criativa de peças para mídia impressa, e antes, né, lá atrás, Cannes não tinha tantas categorias. A categoria de mídia impressa envolvia desde anúncios de jornal, revista, até o antigo conceito de outdoor. E o Brasil sempre brilhou nessa categoria, pela capacidade de ser muito criativo, mesmo tendo que respeitar o poder de síntese que o Out of Home, de uma certa maneira, exige, em função de estar no trânsito das pessoas, né? Eu não paro para ver Out of Home, eu não estou dirigindo e paro o carro para ver a peça. Eu sou impactado pela peça à medida que eu estou circulando pela cidade, indo fazer, sei lá, alguma coisa, trabalhar, voltar para casa, coisas do gênero. Agora, a eficiência... Ela disputa com a vida das pessoas, né? Não com outras mídias ou outras telas apenas. Eu não diria que ela disputa, ela faz parte da vida das pessoas, que ela está no cotidiano de todo mundo. E a eficiência dela é inquestionável. A Liana colocou um ponto interessante, né, citando a Netflix, mas a gente tem informação interna de que o share de investimento de empresas eminentemente digitais, então leia-se aí Google, Facebook, Netflix, as empresas de delivery, enfim, o share que eles dedicam para Out of Home é maior do que o share médio de anunciantes tradicionais. Então, empresas que são eminentemente digitais, que o negócio delas existe dentro de uma plataforma digital, elas privilegiam o Out of Home na hora de fazer a alocação de verba, porque a eficiência é inquestionável, desde que você trabalhe criativamente e respeitando as características do meio, como a gente comentou. As possibilidades são infinitas. É uma mídia que historicamente era one-to-many, e ela virou uma mídia one-to-few, quase que virando one-to-one. E aí isso abre um leque de alternativas, de opções que eu considero praticamente infinito. Legal. Gente, o conceito de cidades inteligentes, e aqui como a gente falou, né, ele é um conceito extremamente amplo, ele envolve muitas outras questões, mas a gente puxa a brasa pro nosso assado aqui, que é da comunicação, né? Esse conceito, ele cresce a cada dia, e como a gente conversou aqui bastante, os benefícios são inúmeros, né? Se a gente analisar, o Luiz comentou sobre o antigo conceito de outdoor, né? A gente passou do papel para a lona e mais recentemente para o digital. E a outra comparação é a gente pensar na evolução da serigrafia para a impressão digital, que foi muito rápida, né? Quando a gente fala em mídia externa, ainda dessas mais tradicionais. O que eu quero saber de vocês é, o mesmo vai acontecer com todas essas possibilidades interativas em detrimento desses inventários estáticos? A velocidade dessa chegada interativa vai ser a mesma? A gente se acostuma rápido com o que é bom, né? A gente acaba... O que a gente percebe que tem funcionalidade, a gente procura... a gente sente a resposta das pessoas, enfim, e acaba agilizando. Depois que a gente descobre o caminho, a gente agiliza a reprodução disso e a exponencialidade. Mas eu ainda entendo também que existem determinadas formas para cada coisa que eu quero anunciar. Então, é importante ainda que eu tenha algumas coisas estáticas. A gente falou bastante aqui da Clear hoje, da novidade dos relógios, mas a gente tem N outras possibilidades de mobiliário urbano, de mídia externa em Porto Alegre, fazendo muita coisa bacana já, né, também. E eu também vou deixar mais uma provocação com relação a outras formas que a gente pode vir a ter, né? Por exemplo, estamos em meio à pandemia, como a gente pode colaborar? Será que a gente não poderia incluir aí
espaços para lavar as mãos que pudessem ser comercializáveis, né, que pudesse viabilizar. Será que a gente não pode entrar mais para as comunidades e levar de uma forma mais democrática, né, alguma informação? A gente vê aí no ambiente digital toda essa mobilização de circulação, quantas pessoas existem nas comunidades mais afastadas dos principais pontos urbanos, que hoje a gente está tendo, por exemplo, uma revolução aí de influencers das comunidades que estão levando a informação para dentro. Será que a gente não pode entrar de alguma forma com algum serviço, né? Como a gente pode ouvir as pessoas para trazer mais benefícios para a cidade, né? E que isso possa, sim, ser adotado por marcas. Eu percebo esse movimento. A gente está numa fase onde muitas marcas estão procurando causas que sejam legítimas para apoiar, né, e se vincular. Então, quem sabe aí a gente também não olha com um olhar curioso para isso, né? Talvez a velocidade, não sei se necessariamente ela vai digitalizar, mas ela vai ter novos meios ou ainda ter parcerias, né? Eu acho que a gente, esse momento que a gente vive, ele faz com que a gente desperte aí a nossa criatividade também para o lado social. Então, respondendo objetivamente, Marcinha, eu acho que sim, a gente tem uma velocidade aí que vai acelerar a questão da digitalização, né, dos meios, dos pontos, mas eu continuo achando que também tem espaço para outros tipos de ações que podem ser estáticas, enfim. Legal. Lisane? Sim, eu acho que essa velocidade, ela vai acontecer cada vez mais. Eu acho que acelera cada vez mais esse mundo digital, ele não tem freio. E as pessoas, sempre que elas criam alguma coisa, elas vão para o mundo digital, não tem como fugir disso. A mídia estática, ela vai existir também, mas eu acho que cada vez menos, mas sempre vai existir, sempre vai ter um papel pregado lá no poste dizendo um detetive aí que quer procurar o seu ente, o amado, trazer em 3 dias. Vai ter, porque tem mídia para todos os gostos e para todos os valores também. Então, e a estática, ela essa no caso é até de graça, porque não paga para ninguém, né? Mas assim, essa interatividade que o mundo digital proporciona, ele não tem volta e não tem freio, como eu estava dizendo, e cada vez mais, e a gente é surpreendido por inovações que nunca imaginávamos. A gente até pensava que ia acontecer e daqui a pouco ela já está aqui. E eu acho muito bacana isso. Então, isso aí cria um leque muito grande para todas as marcas poderem estar em diversos locais, com diversos budgets, em tudo. Então, tem sim, lá nas comunidades, nas periferias, nos lugares que não estão mais afastados dos centros urbanos, que essas mídias são mais, as pessoas investem mais ali, também vão ter, além da estática, mas também vão ter essa parte digital, porque está todo mundo conectando, não tem jeito. Claro, como eu disse, ainda temos um problema de infraestrutura no Brasil. A gente não tem nem saneamento básico. Eu acho que quase 50% tem saneamento básico. Mas ok, mas mesmo assim as pessoas dão um jeito de ter um celular por ali. Não tem jeito também. Não tem. E elas merecem também que todas essas mídias aí, digitais, mais, estejam também nesses lugares. E não tem jeito, vai ter, nós vamos estar conectados tudo qualquer hora, vai ser um escândalo, a gente vai mais poder ir na janela, vai ter todo mundo sabendo quantas vezes eu piso por dia, vai ser um horror. Tá? Mas é assim mesmo, não tem problema, vamos ter que se adaptar nesse mundão aí. Nem dentro de casa a gente está tranquilo, entendeu? Porque tem aparelhos aí que captam a nossa voz, captam a nossa imagem, até o que a gente está pensando. Então, tem volta, vai acelerar, e essa pandemia as pessoas ficaram em casa também criando muitas coisinhas, tá? As pessoas estão assim muito, como é que podem suprir, e isso cria também oportunidades, né? A questão da mobilidade também urbana, o quanto a cidade ficou melhor, né? O quanto o ar ficou mais respirável, e isso cria também insight nas pessoas para que as coisas fiquem mais limpas e que elas possam conectar
Daqui a pouco a gente vai se teletransportar, né? Talvez, eu não sei se acho que vai demorar um pouquinho, mas vai chegar nesse momento, porque as coisas nesse momento. Então, assim, vamos nos transportar. A gente achava que não ia conseguir falar no telefone vendo uma outra pessoa aqui, que era uma coisa impossível, e por que não? As moléculas estão aí, as nanotecnologias, e vai acontecer. Essa talvez demore um pouquinho, porque tem toda uma questão aí. Eu me lembro do Clube da Mosca, lá eu vou deixar um pouquinho para as pessoas fazerem as experiências. Mas vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas também não querem. O tempo de deslocamento ele é muito grande. Isso ainda não. O avião é uma coisa que não foi ainda muito bem. Como é que eu vou dizer? Não evoluiu tanto assim, né? A gente tem esse meio mais rápido há muito tempo, mas ele não evoluiu tanto. Tem os foguetes, mas eles vão para a Lua. Eles não consigam ainda me deslocar para os Estados Unidos em menos de, sei lá, 9 horas. Ou seja, a menos que eu pague muito dinheiro. Então, talvez isso aí, o teletransporte é uma boa. Mas o que eu quero dizer é que, sim, a velocidade é grande. Eu acho que uma hora nós vamos estar tudo, nós vamos conectar chip aqui, vai ser bom. Tá bom? Legal. Luiz? Bom, também já foi dito quase tudo. Eu diria que é inevitável, em um caminho sem volta, a questão da digitalização. Quanto tempo vai demorar para ter o parque 100% digitalizado, eu não sei te dizer, porque é uma questão de infraestrutura que não é muito simples de resolver. Do ponto de vista de comunicação, a pergunta que eu faria para as marcas e para as agências é: o quanto de digitalização você precisa para a tua campanha? Porque eu posso ter uma campanha estática de extremo sucesso, porque o conceito ele tem que ficar um certo tempo sendo exibido para as pessoas absorverem corretamente a mensagem, e eu não preciso estar com ele digitalizado para que isso funcione. Eu posso ter tecnologia mesmo sem digitalizar. A gente tem casos super bacanas de peças que são estáticas com QR Code, e a partir do momento que o cara coloca o celular ali, ele interage com aquela mensagem, não através, obviamente, do painel ou da peça da Clear, mas através de um device mobile. Então, isso é uma coisa que precisa ser considerado, o quanto que a minha criação precisa da digitalização para ela poder acontecer. Agora, a partir do momento que eu vou para um caminho de digitalização, tem ganhos inúmeros. Você tem ganho de escala, você tem ganho de flexibilidade, você tem ganho de agilidade, você pode trocar as peças com mais frequência, você pode criar parâmetros, como eu comentei no começo do nosso papo, para que a peça seja exibida dependendo de determinado tipo de informação. Então, isso traz um ganho substancial para o processo criativo e para o processo de gestão, inclusive, das agências e das marcas envolvidas na campanha. Mas é um caminho que ainda está sendo construído. A gente tem o legado que existe do Out of Home ainda como estático demora para ser transformado em digital do jeito que a gente está pensando aqui. A grande vantagem da Clear, que começando uma plataforma literalmente do zero, né? Hoje, de novo, foi o nosso lançamento aí, a gente tem a facilidade de poder construir isso numa velocidade maior em função de não ter que trocar nada, a gente já está montando do zero. Legal. Gente, o papo está muito bom e a gente poderia falar muito ainda, mas a gente tem aí um limitador de tempo, né? Até para nossa audiência, para chegar na nossa audiência. Vamos se encaminhar para o final e eu quero lembrar a nossa audiência que, para os nossos assinantes, e todo esse bate-papo vai ser enviado por e-mail para todo mundo, né, pelo nosso e-mail marketing. Então, todo mundo vai receber. Aqueles que não forem anunciantes, está aí uma oportunidade de assinar lá o coletivo.net e receber todos os dias as últimas notícias do mercado da comunicação. Bom, a gente não pode fugir, gente, do cenário no qual nos encontramos, que é o de uma pandemia. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu quero fazer uma pergunta, e aí cada um pode aí responder dentro da sua área de atuação e com a experiência que lhe cabe, né? Como vai ficar a nossa comunicação pós-pandemia? O que vai mudar? Que lição vai ficar? O que a gente tem a aprender? O que nos espera logo ali na frente? Microfones. Deu. Eu acho que um grande legado de toda essa nossa movimentação é que a gente precisa cada vez mais
fazer as nossas, implementar as nossas ações e colocar em prática o que a gente idealiza e investir um tempo, deixar as coisas acontecerem, rodar, né? A gente pode prototipar e rodar algumas ideias, porque a gente não vai, quer dizer, a gente já não está mais tendo tempo de fazer grandes planejamentos a longo prazo, né? A gente está num universo onde a velocidade das coisas muda, né? A gente tem a pandemia, claro, é um extremo, a gente sabe, mas tem muitos fatores que influenciam no dia a dia. Então, sim, uma marca precisa ter um planejamento, mas sim precisa ter uma percepção de que a gente aprende fazendo. A gente, essa percepção de que eu vou fazer algo inovador desde que já tenha dado certo 2 vezes, ela é equivocada, né? Então, assim, principalmente no Brasil, a gente tem uma relação com o risco, com o erro, que eu acho muito forte essa palavra erro, mas que muitas vezes atrapalha as marcas de fazer coisas legais, né? E de ter atitudes legais com relação à inovação. Então, eu percebo que a pandemia está deixando um legado com relação a isso. A gente dá para fazer diferente. De uma hora para outra, a gente entrou, nós, mercado publicitário, né, e nós, mercado de comunicação, a gente entrou em home office, né, coisas que eram impossíveis de ser feitas, foram feitas, produções super importantes foram feitas, a gente aprendeu a fazer de outra forma. Então, eu penso que o principal legado é que a gente vai começar a perceber que existem outras formas de fazer. A gente tem que olhar para fora do nosso círculo básico, né? E pensar que existem alternativas, para tudo existe alternativa. E essa questão do investimento, do pensamento de que a gente precisa investir para saber se as coisas estão funcionando, por exemplo, né, eu não preciso colocar um circuito inteiro de mídia externa para testar alguma peça, eu posso prototipar e fazer menor, fazer em escala, né, eu posso ter uma ideia e aí eu vou implementar em um ponto. Vamos ver como é que funciona? Não funciona? Então essa sede ao novo precisa ser estimulada. A gente precisa aprender a fazer coisas com modelos diferentes, com pessoas diferentes, de forma coletiva e cooperada, né? Acho que a gente está abandonando um pouco a nossa eu nem vou usar, eu ia usar o nosso egoísmo, né, nesse sentido, mas acho que talvez seja forte, mas a comunicação ela está se tornando cada vez mais coletiva e a gente precisa abrir a mente para pensar em alternativas, seja qual for o meio, né? A gente precisa pensar que a ideia ela é fundamental e é a partir da ideia que eu determino o meio, não ao contrário, eu tenho um plano de mídia e agora eu crio, né? Então, isso são formas da gente entender que a comunicação é always on, a gente vai estar conectado, sim, a gente está sempre online, sim, a gente não tem essa diferenciação mais on e off, e acho que a pandemia acelerou esse processo, né? A inclusão de dados na comunicação, que não tem mais como a gente não olhar para isso, não entender que performance é também importante, e eu acho que a gente vai acabar, com tudo que a gente está sofrendo, com todas as consequências óbvias, né, que a gente tem negativas aí da pandemia, a gente tem que olhar o lado do copo meio cheio, e acho que a gente vai sair com grandes aprendizados. Eu gostei muito, Lia, da tua mensagem subliminar, que a comunicação é cada vez mais coletiva, né? Não, mas isso eu não queria que tu contasse, a gente combinou, né? Agora eu só deixei um pouco mais claro para nossa audiência. Eu sou uma boa publicitária, Marcinha, tá? Gostei. Lisane. O ser humano, ele se adapta, né? Isso é do ser humano. Então, é a adaptação. O que houve agora na pandemia, tudo o que aconteceu, esse isolamento social, as pessoas se adaptaram de alguma forma às novas interações que elas tinham que ter. Antes elas iam no restaurante e comiam naquele restaurante. E com isso e com a pandemia, elas tiveram que se isolar e tiveram que se adaptar e se conectar
tiveram que interagir e aprender novas coisas, a pedir comida pelo celular. Então, elas tiveram que foram obrigadas a se conectar com o mundo externo por meio da internet ou por meio do celular, inclusive para ver filhos ou para ver netos, coisa que elas faziam fisicamente, obrigatoriamente elas tiveram que fazer dessa forma. E claro que tudo que uma mente que se expande, já dizia o Einstein, não volta mais da mesma forma como era antes. E isso possibilita também que as pessoas, agora sabendo muito mais utilizar essas ferramentas, né, as marcas também podem estar mais com essas pessoas, mais tempo, porque isso também é uma coisa que não tem volta. Elas também se acostumaram com isso. E as pessoas se adaptaram, o e-commerce aumentou. Quem não tinha, teve que ter, porque senão não ia sobreviver, e quem não teve, não sobreviveu. Então, tudo isso muda. Claro que acelerou muitas condições, né, de interação. Mas eu acho que quando terminar a pandemia, muitas coisas vão continuar, né? Claro, como eram antes, mas outras, as pessoas expandiram a sua mente e viram que dá para fazer coisas que antes elas não faziam por ou preguiça, ou por não querer, não se interessar. Agora elas foram obrigadas a se interessar, senão elas não conseguiriam se conectar com o externo, nem para falar com pessoas. Tiveram que aprender, na marra. E é claro que isso aí abre um leque muito grande para as marcas, né? Para todo mundo se conectar e fazer essa interação. Eu estou falando bastante dessa palavra interação, porque não tem, é isso mesmo que a gente vive hoje, né? Compartilhamento de coisas. Então, assim, quando mudarmos, teremos aprendido algumas coisas, muitas coisas vão continuar, mas essa questão vai aumentar mais e vai acelerar muito o que antes estava indo num processo mais lento. Quer dizer, lento no dia de digital é uma palavra que já é rápida. Lento não existe mais, né, no mundo digital. Mas esse aprendizado, isso foi bom. Isso acelerou. Né? Pessoas que eram mais velhas, não tinham... não sei, vai saber, senão não vai comer. Entendeu? Vai ter que saber, é verdade. Não, bota aí. Então, aí as pessoas viram que isso tem uma possibilidade, né? Isso é uma porta de entrada, é uma porta de conexão com todas, fechando com aquilo que a gente está falando. Então, as pessoas sabendo utilizar mais o seu celular para outras coisas que não seja só ligar, claro, os jovens sabem mais, mas os mais, talvez, né? Eu estou sendo preconceituoso, a gente sabe. Mas isso despertou nas pessoas muitas, um leque bem maior de coisas que elas podem fazer. E essas interações também com os mobiliários urbanos que passa por aí também, as marcas têm que estar atentas, né? Nessas questões e proporcionar o que há de melhor da tecnologia para todo mundo. A tecnologia é ótima, a gente sabe saber. A fala da Lisane é resumida com a dor ensina a gemer, né, Lisane? É, bem isso aí. Tá todo mundo agora, tem pouca gente analfabeta digital agora, por conta da pandemia. É verdade. Luiz, se tu puderes, só antes da gente encerrar com a tua fala sobre a pós-pandemia, o Felipe Ramires pergunta: há como mensurar o impacto da mídia externa no consumidor? Consegue falar bem rapidinho? Eu teria que fazer uma live só para isso, para a gente poder discutir as possibilidades. Então a resposta é sim, tem. Dá para fazer. Mas aí tem que discutir modelo de atribuição, uma série de outras coisas, mas sem dúvida dá para fazer. Dá para medir com um certo grau de confiabilidade. Legal. Tua visão sobre o nosso pós-pandemia? Olha, eu não consigo prever muito o que vai acontecer. Eu vou falar mais do que eu gostaria que acontecesse no pós-pandemia do ponto de vista de comunicação. Eu gostaria que as marcas voltassem a serem mais humanas e resgatarem mais o propósito das marcas. Eu acho que a gente viveu aí uma comunicação pré-pandemia muito focada em oferta, muito focada em resultado de curto prazo e com pouca conexão com o lado emocional do consumidor, que eu acho que é o que realmente constrói vínculos fortes com as pessoas e marcas é justamente o lado emocional. E a pandemia mostrou uma série de bons exemplos de marcas que conseguiram se aproximar do consumidor, porque já estava no propósito delas ter essa interação, oferecendo serviço, se colocando à disposição da comunidade, informando corretamente o que deveria, pelo menos dentro do senso comum, ser feito durante esse período
complicado que a gente passou. Acho que esse é um grande resgate que a gente poderia buscar do ponto de vista de comunicação pós-pandemia. Outra coisa que eu acho que seria muito legal acontecer é a construção da criação ser mais democrática. Eu respeito muito a área de criação. Eu comecei a fazer publicidade com a pretensão de ser um criativo, descobri que eu não consigo fazer um ó com um copo e o máximo que os textos me deram de algum reconhecimento era bilhete para minha mãe no Dia das Mães, junto com algumas flores. E mãe nunca mete o pau em filho, então ela sempre achava lindo. Mas eu sou um péssimo redator e um péssimo diretor de arte. Mas eu sempre me encantei pelo lado criativo da comunicação, e por isso que eu entrei nesse negócio. E hoje eu acho que a criação ela tem que ser algo colegiado, todo mundo dentro do processo criativo, todo mundo dentro do processo de comunicação tem que ser criativo. A marca tem que ser criativa, todos os departamentos da agência precisam ser criativos, e os veículos têm que ser criativos. Algumas das melhores soluções, ou das campanhas mais legais que a gente já fez na Clear, foram campanhas que a gente construiu junto com a agência e com a marca. Porque daí a gente pega o melhor do conhecimento de cada um, a expertise que a agência tem de olhar o todo, a expertise do cliente da marca tem da dor que ele precisa resolver, daquilo que efetivamente é importante para ele para aquela campanha, e todo o entendimento que o veículo tem do que o ativo dele, do que as soluções dele pode oferecer. A gente tem inúmeros casos de sucesso na Clear que abraçaram justamente esse conceito, essa tríade, marca, anunciante e veículo. Se a gente conseguir juntar essas duas coisas, coletivizar a criação, e, de novo, não estou querendo roubar emprego de nenhum diretor de arte, nenhum diretor de criação, muito pelo contrário. Mas se a gente conseguir participar mais desse processo e resgatar essa questão do propósito e do lado humano da marca, a gente vai voltar a ter as melhores publicidades da história, como o Brasil já teve não muito tempo atrás. A gente vê hoje, quando campanha publicitária faz sucesso, vira assunto de uma hora para outra, porque faz tempo que não aparece, pelo menos no meu universo aqui, aquilo que você fala, uau, por que eu não criei isso antes? Caramba, eu queria estar nessa reunião para participar dessa discussão, porque isso é muito bom. Acho que esse é o caminho que a gente deveria perseguir, e agora, puxando sardinha para a Clear, a gente está preparado e à disposição de todo mundo para participar dessas conversas ativamente e ajudar o mercado a usar aquilo de melhor que a Clear pode oferecer para vocês. Excelente. Gente, eu agradeço muito a audiência, agradeço muito quem interagiu, quem nos acompanhou. Já passo a palavra, Lia. A gente vai encerrar, então, eu vou deixar aí uma frase final para cada um de vocês. Clear Channel, seja muito bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado. Né? Recebemos vocês aí de braços abertos com essa nossa novidade aí dos relógios. De preferência, a primeira novidade de muitas. Lisane, muito obrigada. Obrigada ao Banrisul sempre pela parceria, de acreditar aí nos nossos projetos e poder contribuir com tanto conteúdo interessante. Lia, como ARP, né? Nossa grande parceira sempre, aí também contribuindo com o mercado. Muito obrigada. Nós encerramos mais um Coletiva Debates. Fica aí a mensagem final de cada um de vocês. Prometo ser rápido, mas eu vou fazer recados paroquiais que eu preciso, tá? Nossa ARP precisa, na verdade, né? Primeiro que eu queria dizer que a Clear já é sócia da ARP, né? Então, também agradecendo aqui oficialmente o Luiz e convocando o Luiz a ser sócio pessoa física também. E agradecendo aí a coletiva por ser nosso sócio de sempre. E claro, Lizzy, que ia sobrar para ti. Está faltando uma marca gaúcha maravilhosa para ser sócia da ARP. Alguém aqui tem alguma ideia? Se alguém tiver alguma ideia, por favor, me ajude. Convocação, Lizzy. Convocação, assim, ó, tem que ser. Vocês sabem que eu tenho um ritual que eu bato no sino toda vez que a gente tem um novo sócio, né? Então eu tô com o sino aqui só esperando a Liz dizer sim, eu bato o sino. Socorro! Tem pressão. Mas horas para ser. Não seja por isso. Olha aí. Agora. Tá garantido o sino. Vou bater o sino. Então, alô, rapidinho. Alô, Germano. Olha aí. Sócio.
Mas, gente, óbvio, Lizzy, super convidada aí para fazer parte da ARP. A gente está com um grupo de marketing cada vez mais forte. E eu queria também, só um último recadinho, a gente está lançando aí o nosso Innovation Weekend, que é o evento de conteúdo da ARP, coletiva nosso grande parceiro, a Clear também já está entrando conosco como um apoiador parceiro também. E eu queria convidar todo mundo a acessar o nosso site, innovationweekend.com.br. Nós vamos fazer o primeiro evento digital do Brasil aí em setembro. Tenho certeza que todo mundo vai interagir bastante. Então, Deus chega, acabou meu comercial. Beijo e let's do it! Só para... Obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade. Ó, tô vendo gente nova aí no pedaço, só que eu não tô enxergando. Ah, coisa fofa. Ai, gente, pelo amor de Deus, isso aí rouba qualquer cena. Ela fez de propósito para acabar com o meu comercial, entendeu? Ninguém prestou atenção no que eu falei. Só a Lizzy que vai se associar. O resto, ninguém prestou atenção no que eu falei. Se a filha da escola pode aparecer na RBS TV, o Pedro, nosso Pedro aqui também pode aparecer. Por isso que eu gosto, maravilhoso. Né? Daqui a pouco ele começa a chorar. É por isso que é interessante essas lives. Isso aí não acontece na TV, nem dá. Quer dizer, hoje em dia as pessoas até tentam fazer alguma coisa assim, mas às vezes fica meio forçadinho. Isso aqui é maravilhoso. Então eu quero agradecer a Coletiva NET, obrigado pelo convite, a Clear Channel, bem-vindo a Porto Alegre, né? Quem sabe a gente vai estar junto, né? Vamos esperar aí. E a ARP também pelo convite, já faz horas, né, Lia, que vocês já me convidaram. Inclusive, não está no meu currículo, porque eu me esqueci, mas eu fui também indicada para ganhar o prêmio de melhor profissional de marketing do ano. Eu fiquei entre os 3 melhores em 2 anos seguidos, e eu não falei isso. Olha só, é a pessoa de marketing maravilhosa, aqui para mim mesmo, né? Tanto de casa, né? Então, Lia, é que nós íamos lembra que vocês iam fazer uma visita para nós lá quando deu a pandemia, aí a coisa bem ficou enrolada, tá? Bem na época, mas aí isso aí já vai... Eu tô roubando no jogo, Liz. Exatamente. Mas a gente vai ter essa oportunidade aí, tá? Mas então eu agradeço a todos pelo bate-papo contraído, gostoso, né? A gente sempre aprendendo com vocês e com as experiências que vocês também nos proporcionam aí, e o Banrisul também com a grande marca do Rio Grande do Sul, deve estar presente em todas as casas e fora das casas das pessoas. Tá? Muito obrigada e até uma próxima. Valeu. Quero dizer uma coisa, tá? O Banrisul agora lançou, agora eu também vou fazer meu comercial. Ele lançou há pouco tempo, tá? Se bem que isso aí, outros bancos já lançaram, mas nós lançamos uma pulseirinha também de cartão de crédito, pode interagir aí, fazer os pagamentos do Taclep, né? Que precisa mais colocar o dedinho lá, então, na hora de precisa mais interagir fisicamente com a marca. É bem interessante, tá? Já tem a primeira campanha para botar no relógio digital da Clear. Olha aí, ó, tá vendo? Olha, foi um sucesso, menina. Acabou, a gente tem uma promoção e terminou assim 2 dias. E é bacana, as pessoas querem isso. E fica mais tranquilo, pode usar e não... Ainda mais agora, na pandemia, é? Não, é justo. A gente quer sair para dar uma caminhada e depois passa no super. Onde é que vai botar o cartão? Bota tudo. Muito bem. Luiz, muito obrigada. Obrigado a vocês. Márcia, foi um prazer. Hoje é um dia super importante para a Clear, de verdade. Esse é um compromisso que a Clear tem com Porto Alegre para ajudar a tornar a cidade ainda mais maravilhosa do que já é. Sou fã de Porto Alegre, tive inúmeras vezes aí. Estou triste de não poder estar em Porto Alegre hoje, para a gente poder estar fisicamente juntos e poder ter participado da inauguração do nosso relógio. Vou estar várias vezes aí, muito em breve. E obrigado pela acolhida tão carinhosa de vocês. Vamos construir juntos aí uma história de sucesso que não tenho dúvida que vai entrar para a história da Clear e do mercado publicitário do Rio Grande do Sul. Show, gente. Muito obrigada. Então, para nossa audiência que quiser conferir, é só assinar lá coletiva.net. Amanhã todos receberão aí o nosso Coletiva Debates Modo 1, segunda edição, o crescimento das cidades inteligentes. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.